Comprar CRA, comprar CRI, comprar NTNB, esse é o maior absurdo. O investidor em ações não pode investir nesse tipo de ativo, nunca. O pessoal fala, mas você não tem um economista-chefe, uma pessoa que fica lá. Eu não olho o macro, para mim pouco interessa se o câmbio vai ser 5,50, 5,40, 5,30 ou vai para 6. Porque o cara que só compra great business, só compra empresa boa, vou comprar, tanto faz o preço. Eu não, eu compro desde que essa empresa esteja descontada do valor intrínseco. A disciplina é para você realmente comprar o que está barato com desconto. Tem business que é fácil você analisar, é fácil você entender, que é o que a gente gosta normalmente, né? Fácil de entender, difícil de imitar. Entender a Guepardo é fácil? Muito fácil. Agora, vai imitar o que a gente faz, vai ter a nossa disciplina, a filosofia, o processo. Como que você se mantém fiel à sua disciplina quando o mercado tá te testando, tá batendo nas suas ações? Como é que você faz? Como é que você se apega a isso? Você não pode escutar o mercado, né? Você tem que tentar... Se você ficar escutando, você vai ficar maluco. Pode ter amor. Bater o preço justo, tchau. Tem um monte de coisa boa e barata. Você não precisa ficar numa coisa ruim e barata, que esse barato vai sair caro. Vamos falar então sobre a filosofia de investimentos da Guepardo, né? Que simplesmente você faz há tanto tempo que dá certo na bolsa. Agora, nesse papo, teremos Otávio Magalhães, ele que é gestor da Guepardo. O fundo da Guepardo, o principal fundo, né, que tem 23 anos, né, quando era um clube e virou um fundo, já está na cota 90. Então, um investidor que tem um resultado muito positivo aí no longo prazo. Vamos falar de filosofia de investimentos, a filosofia do Otávio ali na Guepardo, bem conhecido, um fundo com muitos cotistas, muita gente que gosta de acompanhar a gestora, vai aprender um pouco da filosofia, o jeito Guepardo de investir, quais são as teses que ele está acompanhando agora, como é que ele está acompanhando o mercado nesse momento. E para trazer perguntas mais técnicas e inteligentes, Matheus Soares, meu parceiro sócio analista. E aí, Saloma? Ansioso, hein? Um dos caras mais pedidos aí, né? Então, hoje o papo vai ser bom, promete então, agora. Mantenha o papo em alto nível. Para todo mundo aproveitar. E Otávio Magalhães, mais uma vez aqui, obrigado por estar no Stock Picking Day, o evento de aniversário do Market Makers. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Parabéns pelos 2 anos, muito bacana o serviço que vocês fazem para o mercado financeiro como um todo. A divulgação, a comunicação, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Pô, valeu demais, Otávio. Só aqueles 30 segundinhos iniciais aí, só para quem não acompanhou você no outro episódio que você veio aqui no passado, enfim. Quem que é o Otávio? Eu já falei aqui, né, 23 anos de cota, mas quem que é você na Faria Lima em 30 segundinhos? Eu tenho 44 anos, estou na Faria Lima desde os meus 16 anos, sempre trabalhando, investindo, sempre em ações nesse período todo. Sempre o meu escritório foi na Faria Lima. Acompanho esse mercado, sou um apaixonado por esse mercado. E a Guepardo aconteceu por engano, né? Assim, meio sem querer. Foi uma coisa que a gente foi construindo, era um clube de investimentos que virou fundo, virou uma gestora. E no final deu tudo certo, graças à performance, à rentabilidade, o track record muito bom, a disciplina em seguir a nossa filosofia de investimentos. E isso deu muito certo e no final, hoje a Guepardo tem mais de 20 mil investidores, mais de 4 bi meio sob gestão nesse período todo e mais de 23 anos de história com 90 vezes aí de multiplicação de patrimônio, né? A cota 1 está na cota 90, então assim, a gente completou agora em maio 23 anos. Isso é muito legal, né? Dá 21,8%, 21,7% ao ano de retorno. Isso foi muito bom, já líquido de taxa de administração e performance. Isso já é o que ficou para o cliente. Maravilha, pô. Parabéns pela performance. Bom, Otávio, vamos falar então sobre a filosofia de investimentos da Guepardo, né? Você mesmo falou, né? 23 anos respeitando a filosofia de investimento de vocês, mas o que é essa filosofia? Que pode gastar um bom tempo, a gente vai deixar você falar abertamente, porque a gente vai encaixando as perguntas ao longo da sua apresentação. Mas o que difere ou que simplesmente você faz há tanto tempo que dá certo na bolsa? Quando a gente começou lá atrás, era aquela filosofia mais quantitativa, né? A gente tentava encontrar empresas baratas, descontadas do valor intrínseco e comprar essas empresas e carregar até o valor justo, né? Quando elas subiam e convergiam para o valor justo, vender e achar uma nova empresa. O que foi melhorando dessa filosofia, o que a gente foi aprimorando e melhorando nesses 23 anos foi o qualitativo. Porque eu descobria que toda vez que eu errava,
algum case, alguma tese, era no qualitativo. Eu falava, pô, comprei uma empresa, mas a estratégia do cara era péssima, a gestão do cara era ruim, o setor que o cara está inserido ruim, a cultura da empresa, as pessoas, a alocação de capital, as vantagens competitivas o cara não tem, ou o cara não é líder de mercado, é um cara fraco, ruim. E aí eu comecei a perceber que essas empresas, não é que a ação, o preço da ação ia para o target price, para o preço-alvo. O preço-alvo é que caía para o preço da ação. E as surpresas eram sempre negativas. Então você projeta um fluxo de caixa descontado que não vem um fluxo muito pior do que você projetava. E com isso eu fui montando uma análise qualitativa muito parruda. Eu e meu time, a gente foi desenvolvendo processos qualitativos, diversos filtros, questionários. Trouxemos 2 pessoas sêniores do mercado real, engenheiro e pessoas do mundo fabril, diretor industrial de empresa, diretor de RH, para vir dar aula para a gente, para melhorar a parte qualitativa, linha de produção, gestão, estratégia, RH, remuneração de pessoas, e tudo isso porque quando você vem no mercado financeiro, você sempre é enviesado na matemática, né? Você fica sempre preso ao fluxo de caixa descontado, a valuation, etc., e você acaba não olhando essa parte qualitativa das empresas. E com isso a gente foi lendo alguns autores, melhorando o nosso conhecimento qualitativo, fazendo alguns filtros, até que a gente inverteu a lógica da Guepardo, né? O qualitativo vem antes do quantitativo. Então, primeiro a empresa precisa passar em todos os filtros qualitativos da Guepardo, sem a gente olhar números, sem olhar valuation. Aí, se ela for aprovada como uma empresa que a gente admira, que a gente gostaria de ser acionista, que a gente gostaria de estar junto, aí sim ela vai para uma análise quantitativa. Então, das quase 500 empresas listadas na Bolsa, para vocês terem uma ideia, apenas 70 empresas passam em todos os nossos filtros. Aí essas 70 empresas são as empresas que a gente faz avaliação, que a gente vai a fundo, conhecer, projetar, fazer o fluxo de caixa descontado delas, ver se está barato ou não. E a disciplina é para você realmente comprar o que está barato com desconto. Porque nada mais é o desconto do que a tua margem de segurança. Quer dizer, para você errar o mínimo possível as suas projeções, você precisa ter um desconto grande. Porque, por exemplo, eu estou projetando um câmbio X, ou estou projetando um PIB Y para aquela empresa. O PIB veio um pouquinho pior do que eu projetava, ou o câmbio veio um pouquinho pior do que eu projetava. Isso vai mudar muito pouquinho o fluxo de caixa versus o tamanho do desconto que eu estou comprando. Então a empresa vale lá 10 bilhões de reais, vamos supor, e no fluxo de caixa descontado trazido ao valor presente, né? 10 bi. Aí eu estou comprando ela por 5 bilhões de reais na bolsa. Aí quando você olha as suas projeções de PIB, de câmbio, etc., pô, errei tudo. Então o 10 bi não era 10, era 9.500, ou era 9.400, ou 9.600. Mas eu estou pagando 5. Eu tenho muita margem de manobra, muita margem de segurança. Por isso que o macro acaba não sendo tão importante. Eu olhar PIB, o pessoal fala, mas você não tem um economista-chefe, uma pessoa que fica lá. Eu não olho o macro, para mim pouco interessa se o câmbio vai ser 5,50, 5,40, 5,30 ou vai para 6. Pouco interessa, isso daí vai mudar muito pouco versus o tamanho do desconto que eu estou comprando. Então a minha margem de segurança que é o principal. E acho assim, o que eu vejo na indústria é muita gente que migrou para o qualitativo e ficou 100% qualitativo, esqueceu do quantitativo. Eu acho que é mais fácil um gestor quantitativo, como eu nasci numa escola quantitativa e sempre fui um cara quantitativo, se adaptar ao qualitativo, entender o qualitativo do que o inverso. Porque o cara que só compra great business, só compra empresa boa, ele fala assim, essa empresa é boa, é líder, é vencedora, gestão excepcional, vou comprar, tanto faz o preço. Eu vou comprar porque o cara é muito bom, ele entrega, ele cresce, ele entrega resultado, ele sempre vai ficar caro e vai crescer muito e a ação vai dar certo. Eu não, eu compro desde que essa empresa esteja descontada do valor intrínseco. Então essa disciplina para esperar a empresa estar descontada para comprar e simplesmente não comprar só porque a empresa é boa, é que eu acho que faz a diferença. Então aí você entra na contramão, quando tem algum ruído naquela empresa, alguma coisa que fez um ciclo ruim, um momento ruim, que fez com que os resultados e o preço daquela empresa caísse muito naquele tri, ou naquele ano, ou naquele semestre, e aí você aproveita para montar a posição, porque você sabe que aquela empresa é líder, é vencedora, está num setor bom, tem um modelo de negócio top, tem gestão, tem estratégia,
tudo funcionando. Então você fala, pô, aí é esse cara que eu queria. Eu só queria achar ele barato. E quando você acha, você tem que estar pronto para montar a posição. Então acho que assim, a disciplina de não comprar coisa cara acima do target ou no target, acho que esse é o principal fator, né? E tentar não cair nas armadilhas, né? O value trap, que a gente chama a armadilha de valor, é sempre quando você compra uma empresa descontada do valor intrínseco, mas a empresa é ruim. O management é ruim, a gestão, a estratégia. A empresa está fazendo algo de errado lá dentro, a governança, ou os caras são bandidos, sei lá eu. Aí você fala assim, pô, essa empresa é ruim, ou é sacana, ou faz alguma coisa de errado, que ele não vai entregar aquilo que você projeta. Então, aquele falso desconto do valor intrínseco, aquela falsa margem de segurança que você acha que você tem comprando aquele ativo, no final você não tem, porque o ativo era ruim mesmo e ele não vai te entregar aquele fluxo de caixa que você projetou. Então acho que é essa disciplina que é muito importante você ter, né? Dentro do filtro qualitativo que você falou, né? Tem alguma coisa que assim, você não olha mais, ou o setor, ou se a empresa, por exemplo, você falou que às vezes o management é bandido e tal. Como que você, ao longo de todo esse tempo, como que você faz para diagnosticar se o management está trabalhando para a empresa ou se ele está trabalhando para ele, né? Assim, para os acionistas ou para ele, né? Então eu queria entender de você se a empresa tiver dono, se for uma corporation, se tem alguma coisa que evita com que você olhe ela. Tem que ter algumas qualidades que você não deixa de fora. Empresa de dono é muito melhor do que corporation. A gente, por experiência, vendo nos últimos anos, mas desde que o dono também seja bom, né? É difícil, às vezes você tem donos que também o dono é maluco, o dono não respeita minoritário, ou a governança é ruim, etc. Então tem donos e donos. Do mesmo jeito que Porque é o seguinte, quando você tem uma empresa de dono e o dono é bom, sabe alocar capital, sabe gerir, tem uma estratégia bem desenhada, tem um time bom, pessoas boas, é muito bom. Você tem uma garantia de que aquilo não vai mudar a qualquer momento, né? Você tem a garantia, o cara tem a cabeça boa, o cara é bom e você tem aquela garantia de que nos próximos 10 anos, 15 anos, a empresa vai continuar numa estratégia boa, com uma gestão boa. Quando o dono é ruim, você tem a garantia que o negócio vai ser ruim pelos próximos 10 anos, 15. Então o dono ele só vai te garantir uma coisa boa ou ruim. Então quando você tem o dono lá, é mais fácil você projetar tanto se a empresa é boa ou ruim. Quando é corporation, como você não tem essa garantia, vira uma coisa parecida com a política. Porque muda o dono, muda o acionista referência, troca. Então hoje a empresa está com uma estratégia muito boa. Amanhã mudou a estratégia é péssima. Hoje a alocação de capital está boa, amanhã não vai estar boa. A gestão está boa, não está boa. Então aí o cara faz uma aquisição horrorosa, entra um management novo, funde com outra empresa numa relação de troca péssima. Então isso tudo pode acontecer numa corporation. Numa empresa com um controlador definido, que realmente controla com mais de 50%, se o cara é bom e eficiente, é uma garantia que você tem. É uma segurança que você tem de investir nessa empresa e falar, o cara vai continuar fazendo um bom serviço, um bom trabalho. Então a gente gosta quando a empresa tem um líder de referência, que o cara é bom, que o cara entrega, que o cara sabe alocar capital, o cara sabe fazer aquisição, isso é muito importante nas empresas. Só pegando uns números dentro de toda essa filosofia, queria saber se vocês têm alguma regra de bolso, até uma regra definida de quantas ações em carteira, qual o tamanho máximo que elas podem ter, e dentro de tudo que você explicou, como vocês levam muitos filtros quali na decisão, se tem um prazo médio entre começar a olhar uma empresa e investir, e quanto tempo ela fica no portfólio? A primeira pergunta é o seguinte, número de empresas. A gente inventou um número, que são 14 empresas que a gente almeja, vamos dizer. A nossa meta é ter 14 empresas no portfólio. Por que isso? Porque nos primeiros 8 anos da Guepardo, o fundo nunca teve mais do que 14 empresas. E aí a gente começou a captar, começou a crescer o fundo, o patrimônio começou a crescer. Qual que era o nosso medo? Era acontecer da gente ir para 20, 25, 30 empresas dentro do portfólio. Pelo fato do fundo estar ficando grande, você começa a investir muita coisa. E com isso você diminui a rentabilidade do fundo, a geração de alfa do fundo. Porque você começa a diversificar muito o portfólio e você não começa a investir nas melhores oportunidades, né? Nas empresas melhores e mais baratas ao mesmo tempo, com mais desconto. Você começa a investir muita coisa. E com isso você piora, né, o fundo.
E a gente falou, pô, vamos limitar no 14, já que quando o fundo ainda era pequeno, a gente sempre teve 14 empresas, por isso que o número é 14. Esse número é 14 porque era 14 o máximo, que a gente falou, vamos imitar o que deu certo no passado, e ficou 14. Então hoje o fundo com 4 bilhões e meio, ele pode investir em 14 empresas igual ele investia quando ele tinha 50 milhões de reais ou 30. E o percentual de cada uma delas no fundo? O percentual máximo é de 25%. Hoje a nossa maior posição tem 17%, mas a gente tem um limite máximo de 25%. Mas não é 25% por ser 25%. É 25% desde que a companhia seja desalavancada e com pouca volatilidade no resultado. Porque é o seguinte, é muito diferente você investir 25% do teu fundo numa companhia mega alavancada versus 25% numa companhia desalavancada. Porque no final a dívida conta. Então, quando você investe 25% do fundo numa empresa muito alavancada, você está alavancando o teu fundo. O fundo nada mais é do que uma holding, cheia de subsidiárias embaixo. Quando eu compro uma subsidiária, se todas as minhas subsidiárias embaixo do fundo estão alavancadas, logo a minha holding está alavancada também. E vice-versa. Então, quando eu ponho 25% numa empresa desalavancada, é muito menos arriscado, muitas vezes, do que você ter 10% do fundo numa empresa mega alavancada. Então, no final, você tem que ver quanto de dinheiro você está alocando naquilo, né? Que no final a dívida mais o equity é a sua alocação. A sua alocação numa empresa nunca é só o equity que você está comprando, não é só as ações da bolsa. É as ações mais aquela dívida que você está tomando. Porque a dívida da empresa é sua dívida. Se você tem 10% da empresa, você tem 10% da dívida, é tua, você tem que pagar aquilo lá. Então, por isso que é muito importante você ter essa correlação. Então, os 25 nossos é desde que a companhia não tenha alavancagem, não tenha dívida. A companhia tendo dívida vai reduzindo esse 10, esse 25 pode virar 15, pode virar 10, pode virar 5, dependendo do grau e do tamanho da alavancagem da empresa. E depois eu quero saber qual é essa maior posição que tem 17, mas antes a última pergunta era do tempo que demora para um investimento entrar na carteira, né? Para passar por todos esses filtros. E quanto tempo, em média, uma ação fica na carteira de vocês? E até para comprar, né? Porque às vezes com 4,5 bi não é tão fácil comprar uma posição, né? Dependendo, né? O tempo para comprar a gente não liga muito, né? Mas essa parte de analisar a empresa depende do business, porque às vezes tem coisa mais complexa e menos. Tem business que é fácil você analisar, é fácil você entender, que é o que a gente gosta normalmente, né? Fácil de entender, difícil de imitar. Se for fácil de eu projetar, entender, fazer um modelo e difícil de imitar, pô, é tudo que a gente quer. Agora, quando, por exemplo, o que cria uma barreira de entrada, por exemplo, minério de ferro, a Vale tem lá uma mina. É difícil você imitar o que a Vale tem, arrumar outra Carajás, onde você vai arrumar outra? Shopping Center, Iguatemi. O cara tem um shopping na Faria Lima e na Juscelino Kubitschek outro shopping. Como é que você vai fazer outro shopping ali? Não dá. Então é muito fácil entender o modelo de negócio do Iguatemi e é muito difícil imitar, conseguir ter outro Iguatemi ali naquela localidade. Eu não tenho ações do Iguatemi, mas nem da Vale. Eu só estou citando esses exemplos para vocês entenderem assim, o tipo de empresa que eu busco. É óbvio que tem empresas mais baratas que Iguatemi e Vale, que eu tenho as outras que eu acho mais baratas e também tão boas quanto. Mas são empresas aprovadas que a gente olha. Então o modelo tem que ser fácil de eu entender, as vantagens competitivas daquele negócio fáceis de entender e dificílimo de eu imitar. Que é o que eu quero na Guepardo para os meus clientes, para os meus investidores. Tem que ser fácil. Entender a Guepardo é fácil? Muito fácil. É um fundo que não alavanca, compra 100% em ações no máximo, de 67 a 100, compra, carrega posições, quando a empresa está cara, vende, compra outra barata. Muito fácil o que eu faço. Agora, vai imitar o que a gente faz, vai ter a nossa disciplina, a filosofia, o processo, o entendimento, a análise qualitativa, quantitativa das empresas, saber comprar na hora certa, vender na hora certa. Então, assim, é difícil me imitar, mas é muito fácil entender. Então, a gente gosta disso, entendeu? Para entender bem o business, como é muito complexo e vai demorar anos para entender, normalmente a gente descarta, porque a gente fala, pô, a gente nunca vai ter um conforto suficiente naquele fluxo de caixa futuro para saber quanto vale aquela empresa. Eu vou estar sempre ali com medo, inseguro, eu gosto de ter segurança. Então, o shopping center que eu falei é um caso que você tem muita segurança no teu modelo, né? No fluxo de caixa descontado. Você consegue avaliar muito bem e saber quanto é o valor intrínseco muito bem, muito mais fácil do que uma empresa de commodity, por exemplo, que você tem inúmeras variáveis que podem oscilar bastante o fluxo de caixa. Então, é esse tipo de coisa. Então, se eu achar um shopping center com o mesmo desconto do valor intrínseco de uma empresa de commodity,
normalmente eu estou investindo no shopping center, porque o risco é muito menor para o mesmo retorno. E aí eu prefiro o shopping. Então, assim que a gente faz essa medida, esse cálculo de risco-retorno e de em quais ativos investir o fundo. Mas Você quer falar, mãe? não, eu só queria complementar esse tempo para comprar. Tem algum prazo médio ou até você já gosta de botar o pezinho na tese ali enquanto vai estudando mais? Enfim, quando que você consegue uma convicção de fato para comprar a ação? Tem algum tempo médio para isso? Eu gosto do seguinte, nessas 70 empresas aprovadas qualitativamente, eu gosto de conhecer tudo da empresa. Por quê? Porque eu falo assim, quando der oportunidade, eu tenho que estar pronto para alocar. Certo. E o dia que ela cair, eu tenho que comprar. E eu vou comprar lá 100, 200 ou 500 milhões de reais daquela empresa rápido, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então eu tenho que estar pronto para isso. Pode ser que eu não consiga, pode ser que a ação caia, eu comece a comprar lá 20 milhões de reais e a ação já sobe rápido e eu não consegui montar a posição. Muitas vezes acontece. Mas você sempre tem que estar pronto, porque você nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer e quando você vai conseguir alocar e comprar. Por isso que a cobrança no time de investimentos lá na Guepardo, dos nossos sócios, é conhecer muito bem essas 70 empresas como se todas elas estivessem no portfólio. Apesar de só 14 fazerem parte do portfólio, que é 20% do nosso universo, os outros 80% do universo, a gente precisa conhecer como a gente conhece os 20%. Porque daí o dia que aparecer a oportunidade, eu vou comprar. Por exemplo, eu olho nessas 70 empresas, Multiplan, Iguatemi e Allos, as 3 estão aprovadas. Eu posso investir em qualquer uma das 3. Hoje eu estou na Allos e não estou nas outras 2. Porque a gente acha que a Allos é a mais barata das 3, a gente gosta das 3, mas a Allos é a melhor oportunidade entre as 3, no nosso entender, né? Na maneira da Guepardo entender. Então, por isso que eu estou na Allos. Mas eu olho assim, eu tenho que conhecer a Multiplan tão bem quanto eu conheço a Allos e conhecer a Iguatemi tão bem. Além de serem concorrentes, eu preciso conhecer as empresas. Porque como é que eu vou saber se amanhã não é hora de eu sair da Allos e ir para o Iguatemi ou sair do Iguatemi para a Multiplan? Eu preciso saber essas mudanças, como faz. É raro eu ter empresas no mesmo setor. No shopping center, como é difícil imitar o que o cara tem, a Allos tem lá o Leblon, você não monta outro Leblon, a outra tem o Iguatemi, a outra tem o Morumbi Shopping. Então, assim, são coisas, ativos únicos que você não monta. Então, esse é fácil, assim. Eles são concorrentes, mas acabam tendo ativos ótimos em todas elas. É mais normal, diferente de um banco que a gente tem um universo mais restrito no número de bancos nessas 70 empresas aprovadas, ou em outros setores quaisquer, minério de ferro só tem uma, siderúrgica só tem uma. Então, assim, tem empresas que a gente só aprova de uma, que é a maioria, né? Uma de cada setor. Inclusive, o Rafael Salles esteve na comunidade semana passada, trocamos ideia bastante. Recebemos o CEO da Allos para. A Allos também é uma das nossas. Investidas. É uma das principais posições, né, Mate? Está entre a maior posição. Maior posição hoje? É. Maravilha. E ouvindo você falar, né? Você tem mais de 20. Assim, a cota do fundo tem mais de 23 anos. Nem tudo foi bom, você passou por momentos difíceis, ainda mais aqui no Brasil, que você tem muito ciclo. Como que você se mantém fiel à sua disciplina quando o mercado tá te testando, tá batendo nas suas ações? Como é que você faz? Como é que você se apega a isso? Você não pode escutar o mercado, né? Você tem que tentar se desligar ao máximo, entendeu? O máximo não escutar, não conversar, não ler, não trocar ideia com as pessoas do mercado financeiro. Se você ficar escutando, você vai ficar maluco. Todo mundo quer renda fixa, todo mundo quer fundo imobiliário, todo mundo quer não sei o quê, NTNB e sei lá o quê. E na hora que é para comprar ações, né? Nesse momento como esse, quando tem estresse no mercado, que a NTNB tá esfolada, o CRA, o CRI, tá tudo esfolado, tudo te dando IPCA mais 6,5, 7, aquela folia, é óbvio que a bolsa também tá esfolada. E quando essas coisas estão te dando IPCA mais 6, 7, a bolsa tá te dando IPCA mais 12, 11, 11,5. Essa é a diferença. A dificuldade é que na bolsa, como é variável, o fluxo de caixa é variável, diferente da renda fixa, dá muito trabalho e muita insegurança nas pessoas de saberem calcular quanto será aquele fluxo de caixa, diferente de um CRA, de um CRI, de uma NTNB, que você tem exatamente na renda fixa quanto vai ser o teu fluxo de caixa. Na renda variável você tem muitas variáveis que variam muito e que você vai ter essa dificuldade. Nada mais é que a mesma coisa, é o mesmo tipo de investimento, com uma diferença da variação do fluxo de caixa. Então, quando você começa a conhecer muito o business e ter muito conforto naquilo, eu prefiro muito mais ter um shopping que vai me dar lá IPCA mais 11 ou 11,5, ou sei lá o que está dando hoje,
do que eu ter um CRI do mesmo shopping que vai me dar IPCA mais 6 ou 6,5 ou 7. Entendeu? Então, você acaba tendo uma diferença muito grande na renda variável, um prêmio muito grande por investir na renda variável versus a renda fixa. Por isso que eu sempre estou na renda variável. Eu nunca migro para renda fixa. É raríssimas as oportunidades que eu tive de fazer caixa no fundo e ter dinheiro parado numa LFT esperando uma nova oportunidade. São raríssimas. Pouquíssimas vezes nesses 23 anos eu consegui fazer caixa no fundo e não achar nada melhor do que a renda fixa para comprar. E o comportamento do investidor, ele é estranho, né? Porque se o cara vende uma debênture ou um CRI, ou mesmo um tesouro direto com IPCA a mais, ele vai perder dinheiro também, porque o preço do título, ele cai. Só que ele faz diferente, né? Na verdade, ele compra mais quando a taxa aumenta, né? Acho que até o Braga fala bastante sobre isso. Mas o comportamento, ele é muito diferente, né? E curioso. Quando a NTNB cai, né? Que normalmente é quando a bolsa cai tudo junto. Por isso que eu acho assim, eu sou contra o cara que investe em bolsa, não pode ter NTNB em hipótese nenhuma. Porque quando cai, vai cair junto. É alavancado. Não, você tá nos dois ativos que vão cair junto. Então, já que é para você ter volatilidade e ter oscilação do teu dinheiro, do teu patrimônio, vai para a bolsa que você vai ter uma rentabilidade muito maior, desde que bem feita, né? Não é para comprar um índice ou qualquer tipo de ação por aí, uma rentabilidade muito maior do que numa NTNB. É muito melhor você estar num CDI, num CDB, CDI, LFT, esperando as grandes oportunidades, que nem agora, quando cai tudo, quando cai bolsa, cai NTNB, para aí sim você alocar nesse tipo de ativo. Então você tem que deixar o teu dinheiro parqueado, quer dizer, quando você for estacionar o seu dinheiro, você fala, pô, não quero bolsa, tô achando a bolsa caro, NTNB tá caro, tá tudo caro, estaciona no CDI. Nessa hora, o CDI tá 4. Tudo bem, estaciona 4 no CDI, porque você não vai ter oscilação no seu dinheiro. E quando esse ativo tiver oscilação, aí sim você aloca. Então, comprar CRA, comprar CRI, comprar NTNB, para mim, debênture, esse é o maior absurdo. O investidor em ações não pode investir nesse tipo de ativo, nunca. Porque sempre ações vai ter um yield maior do que esse tipo de ativo, sempre. Então, eu sempre vou preferir ações do que esse ativo. Então, se eu achar que as ações estão muito caras, eu vou ter o CDI mesmo, seco. Vou estar lá na Selic. Você vai estar lá na LFT, paradinho, esperando uma nova oportunidade para investir. Nunca na debênture, nunca no CRA, nunca no IPCA mais, nunca. Esse ponto que você trouxe, Mate, que é a maneira como o investidor olha, né? Ele deveria olhar a bolsa da mesma forma que ele olha o Tesouro IPCA, né? Porque quando a bolsa cai, o Tesouro IPCA cai também, mas ninguém fala, o Tesouro IPCA caiu. Ele fala, nossa, olha como aumentou, agora tá IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. Mas se a bolsa tivesse ali uma TIR ali, né, na tela, também ia estar aumentando a taxa de retorno das empresas. Desde que, né? Fazendo um bom stock picking, selecionando boas empresas. A minha planilha na Guepardo é exatamente isso. Eu fico olhando o dia inteiro. Tá IPCA mais 9, tá IPCA mais 10, tá IPCA mais 11, IPCA mais 12, IPCA mais 13. Hoje tem ativos IPCA mais 13. E eu fico olhando em boas empresas, excelentes empresas. Falo, pô, IPCA mais 13, IPCA mais 12, 11,5. Tá uma folia. Então, assim, tá muito barato. Tá bom pra comprar. E eu olho isso. Eu só olho quanto é o yield. Do mesmo jeito que o cara olha na NTNB, eu olho nas minhas empresas. É que as minhas empresas têm variação disso. Então, saiu um balanço bom, melhora. Saiu um balanço ruim, piora um pouquinho. Melhorou a projeção, piorou a projeção. O cara entregou mais do que eu projetava, menos. Então, isso que muda. Por isso que eu preciso de uma margem de segurança bem grande. E quando você tem um monte de ativo te dando IPCA mais 12, 12,5 versus IPCA mais 6, minha margem de segurança é muito grande. A margem de segurança é essa diferença do 12 para o 6. Ou do 13 para o 7. Essa é a margem de segurança. É esse yield maior, que eu posso errar muito a minha projeção, meu fluxo de caixa, que esse meu 13 vai virar 12, vai virar 11, vai virar 10, mas não vai virar 6 igual a renda fixa ou 7. Vamos entrar em teses, Mate? Vamos lá. Bom, qual que é essa ação que vocês estão com 17% na carteira? Hoje a maior posição é Klabin. Klabin? Klabin. Quer falar um pouco dessa tese? A empresa vem vindo bem, né? Não tem nada a ver com dólar, né? Muita gente compra Klabin, é uma defesa, o dólar tá subindo. Não, a gente tá comprado faz tempo Klabin. Nada a ver, por acaso o dólar começou a subir agora, recentemente, mas a gente vem carregando. A gente já teve lá atrás Klabin, saímos da posição no segundo TRI de 2021, que a ação subiu bastante, a gente acabou realizando a posição, compramos outras teses, e aí depois a ação da Klabin voltou a cair. A gente, quando a celulose caiu, coincidentemente, né, papéis de commodity normalmente são cíclicos,
Então, quando a celulose bateu lá $1.000 a tonelada, a Klabin e Suzano explodiram. Quando a celulose derreteu, elas derreteram junto. E não deveria ser assim, né? Um fluxo de caixa de longo prazo, é óbvio que você vai ter commodity para cima e para baixo nesses N anos, infinitos anos, várias vezes. Então você deveria trabalhar com uma commodity no meio do caminho e não picos e lows. Mas o mercado não consegue. Vê um tri bom, põe na lua, vê um tri ruim, põe lá embaixo, e você acaba fazendo o movimento na contramão, né? Quando a commodity está baixa, você consegue montar posição. Quando a commodity está alta, você acaba saindo e você vai montando posições nesse período. E o dólar ainda tem contribuído, tem ajudado. E tem os novos projetos, né, que estão entrando aí, o volume dos novos projetos dela, né, que o CAPEX foi feito nos últimos anos, estão entrando agora. Isso vai refletir num EBITDA muito maior. Então você teve um endividamento da companhia, né, um crescimento da dívida da companhia pelo fato de ter todo esse CAPEX nos novos projetos sendo feito. E agora você vai ter um crescimento de EBITDA aparecendo na companhia pelo fato desse volume estar chegando, com preço eles vão vender, faturar. Então, como é uma empresa de projetos, tanto o Suzano como o Klabin, eles fazem o CAPEX, tem um desembolso muito grande de dinheiro e o mercado não vê a contrapartida do EBITDA. Então, a hora que você vê os seus números, eles pioram demais. Você vai olhar, meu ROIC piorou, a alavancagem da companhia piorou. Então o mercado fica muito desanimado com essas empresas e essas empresas sofrem. As ações, quando eles estão em ciclo de investimento, de CAPEX, as ações dessas companhias acabam sofrendo muito. E quando esse ciclo acaba e começa a colher os frutos, começa a entrar o EBITDA, o fluxo de caixa desses projetos, aí as ações começam o pessoal fala, nossa, mas o cara não fez CAPEX e está aumentando o EBITDA não para de crescer porque o CAPEX já foi feito e agora é só colher fruto do EBITDA. Então os projetos estão sendo realizados, todos eles com TIR, taxa interna de retorno maravilhosas, e começa a entrar aquela TIR, aquele fluxo de caixa, e aí a ação deslancha. Então ela vai andando por tranches, né? Faz o CAPEX, sofre, entra o volume, deslancha. Aí faz o CAPEX, sofre e assim vai. Suzano a mesma coisa. Acabou de montar aquela fábrica monstruosa. A gente não tem Suzano, tem Klabin, mas serve para Suzano. CAPEX monstruoso e agora vai começar a entrar o volume, o EBITDA, etc. Todo aquele volume da fábrica nova. E não tinha isso. E o mercado só vê a dívida e não vê o EBITDA. Então acho que assim, agora no segundo tri a gente já tem uma expectativa de uma melhora, terceiro tri mais ainda e assim por diante vai colhendo os frutos aí, vai tendo uma melhora de resultado aí para frente, e aí sim o mercado deve animar de novo. Você fala do mercado, né? Parece que é uma pessoa, o mercado. Mas na verdade o mercado é o consenso de diversas pessoas, milhares de analistas fazendo conta, comprando. Então, quando você decide comprar, quando ninguém está comprando o contrário, como é que você peita o mercado nesse sentido, né? Porque parece que está todo mundo errado nesse momento e você está correto. Como que você se concentra nessa decisão, né? Por isso que você não pode conversar com o mercado, não pode participar de nada, de evento, de grupos, ler relatório, ler o que as pessoas escrevem. Você não pode, porque atrapalha demais a sua cabeça. Tudo isso vai te atrapalhar, tudo isso vai te contaminar. Então as pessoas vão falando e vai contaminando, e você vai, nossa, mas esse cara tá falando isso, aquilo, isso aqui. Você vai ficando meio maluco. E aí você fala, eu não posso, tem que ficar quieto numa casinha. A gente brinca lá, os meus sócios falam, a gente fica numa jaulinha preso, fazendo as nossas contas lá, sem falar com muita gente, que eu acho que é a melhor maneira, é tampar o ouvido e desenvolver suas teses, fazer coisas únicas, falar, pô, eu tô certo, não interessa o preço, vou comprar porque tá barato, mas quando vai subir? Sei lá, só Deus sabe, então vou comprar, vou carregar aquela posição até o dia que o mercado acordar e entender que aquele negócio tá barato. E não ficar tentando acertar o tri, o semestre, esse tri vai ser bom, a empresa vai surpreender o mercado. E a gente nunca olha a tri, eu não sei o que o mercado pensa, se o balanço vai ser melhor do que o mercado espera ou pior. Eu olho zero, eu não sei quanto o mercado projeta para nenhuma empresa do meu portfólio, se a empresa vai entregar mais ou menos do que o mercado está projetando. Assim, se a ação vai subir, qual vai ser a reação do mercado? Sai um balanço bom, um balanço ruim, se a ação vai subir, vai cair. Pouco me importa se a ação vai subir ou vai cair. O que me importa é o seguinte, que o negócio vale 100, tá 50, eu vou comprar. Mas nossa, é um balanço bom, de 50 foi para 55. Não muda nada, subiu 10%, a ação parece que foi bom. Eu acho que o negócio vale 100,
tanto faz, subiu 10, caiu 10, isso não vai mudar. Então eu não fico olhando a cota do fundo, o dia a dia, a cotação da ação, porque você tem que desenvolver a convicção de que aquela empresa vale o dobro, ou vale 80% a mais do valor que você está pagando. E aí, que é uma empresa boa e que vai entregar aquilo que você projetou, ou mais. Normalmente nessas empresas excelentes, qualitativamente muito boas, elas entregam mais do que você... A surpresa vem sempre positiva. O inverso do value trap, que quando você compra empresa qualitativamente ruim, vai vindo notícia ruim e o target cai, o preço-alvo cai para a cotação da ação. Quando é o inverso, quando são empresas boas, ela sempre te surpreende positivamente. Vai aparecendo coisa boa no meio do caminho, vai entregando coisa boa, faz aquisição boa, aloca capital bem, recompração barata, faz só coisa boa e que agrega valor para a companhia e que melhora. Então, assim, gestão mais eficiente, a estratégia bem feita, e aí tudo vai dando certo e você fala, nossa, ele entregou bem mais do que eu projetava, nossa, que legal. Surpresa sempre positiva, porque a gente é sempre conservador nas projeções, e empresa boa normalmente entrega. Se você é conservador e a empresa realmente é boa, você não errou o qualitativo, ela vai entregar mais do que você projetou. Então isso é muito legal, porque vai te surpreendendo positivamente. Muito bom. Acho que o mais difícil nisso é o tamanho, né? É difícil quando você vê uma bolsa como tá agora, que parece tudo barato, como que você vai ter 20% numa empresa, né? Acho que talvez a arte, né, de um gestor seja alocar bem o tamanho da posição naquilo que realmente vai subir, né? Porque a gente pode ficar um tempão parado numa empresa que tá barata, mas, sei lá, o mercado não vê isso. Como se antecipar ao que o mercado vai comprar? Acho que isso é Eu não consigo, já tentei, fazem 23 anos que eu tenho a cota da Guepardo, né? E eu já trado ação há quase 28, 27 anos. Eu não consigo entender. O que eu falar para você que vai subir primeiro do meu portfólio, provavelmente eu vou errar completamente e vai ser a última que vai subir. É impossível. Eu falo pro pessoal que trabalha comigo, pros meus sócios, falar qual ação vai subir primeiro. Ninguém acerta nem por engano. Assim, não tem jeito. Tem que comprar tudo. Achou barato, compra. Ah, mas o balanço dessa empresa ela ainda está num ciclo ruim, não vai entregar esse tri. De repente alguém descobre que ela tá barata, compra e a ação sobe na tua cara do nada, sem sair uma notícia. Então assim, não aconteceu nada, não saiu um balanço, nada. De repente entrou um investidor lá, começou a comprar um caminhão, um gringo e a ação começa a ir pro preço justo. Então assim, achou a empresa barata, compra. Não interessa. Ah, mas o momento, ah, mas a celulose, ah, mas vai entrar... volume da Suzano no final do ano, vai entrar planta nova, então vai cair o preço da celulose, sei o quê, então não vou comprar Klabin. Não, compra, tá barato, compra. Depois você vê o que vai acontecer. E no final tudo dá certo, assim, o mercado identifica essas empresas e vai subindo. E por isso que as empresas qualitativamente boas, é melhor você estar nelas também para você conseguir vender no preço justo mais rápido. Porque quando a empresa é ruim, ou é líquida, ou é small cap, ou não sei o quê, é mais difícil o mercado colocar ela bem precificada, precificar ela corretamente. Demora muitos anos. A empresa líquida, bem coberta, que todo mundo olha, que tem liquidez, que o gringo olha, que tem um market cap grande, essa empresa é muito mais fácil ser colocada no valor justo mais rápido. Então, quando você encontra uma empresa líquida, grande, bem coberta, boa, líder de mercado e barata, ao mesmo tempo, é a combinação explosiva. Enche o carrinho. Exato, porque essa empresa vai para o target muito rápido. A média nossa de maturação de investimentos é quase de 3 anos, um pouquinho menos do que 3 anos, que leva entre a gente investir numa empresa e desinvestir daquela empresa. Já teve empresa que ficou 7 anos no portfólio, 8 anos. Mas o que eu quero, o que eu busco, é ficar o mínimo possível. Se eu estou comprando uma empresa por 5 bi, que ela vale 10 bi, se eu consigo vender ela, entrar na empresa e sair em 1 ano, eu ganhei 100% em 1 ano. Se eu levo 2, 3, 4 para sair, a TIR do meu investimento vai diminuindo. Porque você ganhar o 100% mais o teu carrego, né, mais o cost of equity nesse período, vai tendendo, a TIR lá que era 100% no primeiro ano, ela vai tendendo ao teu cost of equity na perpetuidade. Se você carregar perpétuo o teu investimento, aquela tua TIR de 100% vai virar lá 15, 18, 16, 17. Então, quanto mais rápido você sai, melhor. Você tem que estar preparado para o longo prazo. Preparado para ter aquela empresa para o resto da tua vida. Mas você tem que querer que ela seja bem precificada e sair o mais rápido possível. Quanto mais rápido você sai da empresa, mais se girar teu fundo, maior vai ser a TIR do fundo, a rentabilidade do fundo para o teu cotista.
Porque você vai entrar e sair muito rápido. Imagina você conseguir em 6 meses entrar numa empresa, o mercado enxergou, precificou corretamente, você saiu. Fantástico. Então, assim, eu gosto do investimento rápido. Eu odeio carregar pelo longo prazo as empresas, mas às vezes acontece, tem que carregar. Comprar dá trabalho, mas vender dá tanto trabalho quanto, né? Tem que saber vender, assim como você sabe comprar. E não pode ter amor. Porque muita gente compra barato, aí quando vai pro preço justo, mas essa empresa é tão boa, o cara tá entregando resultado, o time é muito bom, não vou vender. Meu, bateu o preço justo, tchau. Frita tudo. Mas e na hora que bate o preço justo, é quando tá todo mundo comprando, todos os seus concorrentes estão comprando, o gringo tá comprando, todo o sell side tá dando buy, tá aquele frenesi. Aí você fala assim, vou contra tudo e contra todo. Do mesmo jeito que quando você compra, é aquele negócio que ninguém quer, aquele negócio horroroso. Quando você vende, é quando todo mundo quer. E essa hora é muito difícil vender. Você fala, pô, agora que tá todo mundo elogiando, falando que a empresa tá entregando, todo mundo dando buy, os gringos só falando bem da empresa, aquela folia. Você fala, agora eu vou vender? Venda. Porque às vezes você pode errar, você pode vender e subir mais 10%, mais 20%, mas depois é um desastre. Depois vai voltar pro preço, depois vai cair, um dia vai ficar barata de novo e você vai voltar de novo pro papel. Já teve algum caso que você lembra de empresa que você demorou demais para vender ou criou esse vínculo? Não, eu não, mas já muita empresa eu vendi e ela rasgou na minha cara. Eu brinco com o pessoal lá da Guepard e falo, bateu o preço justo, vendi. Aí eu falo, agora vocês vão ficar tristes porque a ação não vai parar de subir e vocês vão achar que a gente é muito burro porque a gente vendeu. E como é que a gente vendeu e agora a ação subiu 10, 20% na nossa cara? E acontece, assim, a maioria das vezes quando a gente sai, acontece, porque os caras estão comprando que nem louco. Se compraram nossa posição inteira, provavelmente está muito hot, o mercado está gostando muito daquela empresa e acaba puxando muito a ação. E aí você fala, pô, que desânimo, né? Você vender a ação e depois subir 20% na tua cara. Mas acontece, mas você tem que ter disciplina. Aí que eu falo da disciplina. É muito importante a disciplina. A gente vende uma ações, 3 maneiras da gente vender uma ação. Ou porque a ação bateu o target, e eu prefiro ter renda fixa. Falo, pô, eu vou para renda fixa, não tem mais prêmio, quer dizer, não tem mais desconto do valor intrínseco, do valor justo, então eu prefiro pegar esse dinheiro e deixar na renda fixa aguardando, buscando outra oportunidade. A segunda maneira é o seguinte, como é hoje, acabou meu dinheiro, estou 100% investido. Vou vender uma ação que está me dando IPCA mais 8 para comprar uma de IPCA mais 12, 13. Então eu vendo uma menos barata para comprar uma mais barata. Você vai fazendo essa troca dentro do portfólio, mesmo sem a ação bater target, você fala, pô, vou sair dessa empresa porque achei uma coisa mais barata para comprar. E a terceira, que é a pior, é quando você erra. Então você fala assim, pô, errei o qualitativo da empresa, achei que essa empresa tinha uma gestão boa, uma estratégia boa, uma governança, alguma coisa boa, e não tem, a empresa é ruim, eu estava errado, vou estopar essa ação. Então você fala, a ação tá barata, mas é aquele barato que vai ficar barato pro resto da vida ou ainda vai cair mais ainda, o teu target vai despencar, porque o cara é ruim, a estratégia do cara tá errada, a gestão tá errada, a governança é ruim. Aí você estopa a tua posição, mesmo com desconto, mesmo barato, para comprar uma outra empresa que também tá barata, mas que tem estratégia bacana, gestão bacana, tudo que você gosta naquela outra empresa. E aí é quando você realmente errou. Então, assim, quando você fala errei, aí ela sai daquelas 70 empresas do nosso radar. Nesse caso, quando eu vendo a empresa porque o qualitativo é ruim, automaticamente ela foi excluída. Eu falo assim, ó, nunca mais invisto nessa empresa. Essa empresa está excluída. Então, já aconteceu algumas vezes, óbvio, nesses 23 anos, e a gente acabou excluindo a empresa. A empresa caiu fora por problemas diferentes, cada uma. Ou o setor era ruim, a gente não entendia tanto, ou a estratégia, ou a gestão, caiu fora a empresa e nunca mais vamos investir. Você fica à vontade de falar qual empresa que já passou Eu posso por falar isso? assim, já tiveram 7 empresas que a gente investiu assim, um numerinho relevante. Teve empresas pequenininhas que a gente estava montando posição, descobrimos logo no começo e perdeu números insignificantes no fundo, 100 mil reais, 10 mil reais, que não mudou nada para um fundo do nosso tamanho. Agora, as empresas que a gente perdeu mais de 10 milhões de reais, vamos dizer, nesses 23 anos, que já é um número significante para o fundo, foram 7 empresas nesses 23 anos. E das 7 empresas, 4 pediram RJ depois da gente ter saído, elas entraram em recuperação judicial anos depois, vários anos depois da gente ter vendido. Caramba. Então, quer dizer, a gente estava correto no desinvestimento, a gente errou no investimento, mas quando a gente vendeu a posição a qualquer preço, depois você vê que a gente estava correto.
Porque o final dessas empresas, uma delas pediu RJ depois de 14 anos de a gente ter vendido. A outra pediu RJ depois de 4, a outra depois de 7, a outra depois de 9. Quer dizer, depois que a gente saiu da empresa, levaram muitos anos para a empresa, com essa estratégia horrorosa que estava a empresa e a gestão, às vezes eram problemas de governança ou o setor era ruim, levaram anos para a empresa ir para o buraco. A gente conseguiu antecipar esse movimento muito grande, né? Dos 7 erros nossos, 4 foram RJ, viraram RJ. E dos 7, os 7, depois que a gente vendeu, a ação despencou. Nenhum a gente vendeu e depois a ação explodiu. A gente falou, pô, como a gente é burro. Erramos no investimento e erramos no desinvestimento também. Porque também é chato, né? Você errou. Aí você está vendendo a ação abaixo do preço que você comprou, com prejuízo. Aí depois que você vende, a ação explode na tua cara e você fala, pô, vendi barato, foi na emoção, não foi na razão. E os 7 desinvestimentos nossos, as ações caíram assim, 99% uma, 100% a outra. 4 quebraram, acabaram a empresa. Então assim, e 3 estão vivas, mas estão com 40 de baixa, ou 50, ou 80, após a gente ter saído das empresas. Então assim, você vê que todas, e passaram-se 10 anos, 15 anos. A ação podia ter subido um pouquinho em 15 anos, não subiu nada. 15 anos depois de a gente ter saído, a ação está 50% abaixo do preço que a gente vendeu. Então, você vê que assim, ainda bem, né? Assim, no desinvestimento a gente é bom. A gente erra às vezes no investimento, mas no desinvestimento a gente tem acertado. Posso fazer uma aqui? Manda ver, mano. Levando em consideração o que você perdeu de dinheiro com essas empresas ruins e o que você deixou de ganhar com empresas que talvez você não devesse ter vendido. Os seus maiores erros foi ter vendido cedo demais? Deixar de ganhar já aconteceu muitas vezes, isso sim. De eu vender uma empresa e a ação continuar andando, isso já aconteceu. Empresas boas, mas daí eu vendi porque estava no target, ganhei o que eu queria e depois eu vendi. Agora, quando é ruim, eu estopei a empresa qualitativa e não aconteceu de subir depois na minha cara a ação. Agora, quando eu vendo coisas boas, que elas continuam no meu questionário qualitativo, elas continuam aprovadas várias vezes. E teve empresa que eu nunca comprei porque sempre achei cara e tá nas minhas 70 empresas e ela continua cara até hoje e só sobe, entrega, a empresa que mais entrega da bolsa, a ação que mais sobe da bolsa e eu nunca comprei. E não me arrependo disso, de não ter comprado. Simplesmente eu não comprei porque não faz parte da minha filosofia e da minha disciplina. Se eu romper e não tiver a minha disciplina, nesse caso, falar, vou comprar mesmo sendo boa, cara, vou comprar porque eu preciso ter essa empresa no portfólio, a partir desse momento eu me traí. Eu traí a minha filosofia de investimentos. A minha disciplina foi pro brejo. E se foi pro brejo, o meu modelo da Guepardo, de dar certo, que vem dando certo, a Guepardo entregou só essa empresa que bateu a Guepardo nos 23 anos. Todas as outras 69 empresas apanharam da Guepardo. E eu nunca tive essa que bateu a Guepardo. Então você fala assim, tudo bem, eu podia ter tido 100% do fundo nessa empresa e ido para casa e nunca ter feito gestão. Mas é a VEG essa empresa, né? Todo mundo deve imaginar. Mas assim, você fala assim, pô, eu nunca tive VEG. Mas tudo bem, não quero ter. Obrigado, não faço questão. O dia que ficar barata, eu vou ter, se é que um dia vai ficar barato. Mas é formidável. Setor excelente, gestão excelente, estratégia, cultura, alocação de capital, tudo que eles fazem é maravilhoso. E entregaram muito mais do que eu projetei sempre. Por isso que a ação andou muito mais sempre do que qualquer projeção. Acho que ninguém projetou no Brasil inteiro um negócio desse. Mas agora, o cara qualitativo que não olha fluxo de caixa descontado, não olha valuation, comprou VEG e carregou, beleza. Mas e os outros 15 investimentos que o cara fez? Porque ele tem que ter um portfólio. Ele não vai botar 100% do patrimônio em VEG. Os outros 15 deram errado. Só um deu certo. Então a VEG é o único papel que realmente nesse buy and hold a qualquer preço, é o único que deu certo nesse tempo todo. O resto não deu, então não adianta você fazer isso. Não é Estados Unidos que tem vários cases desses que deram certo, né? Nvidia, Amazon, Meta, não sei o que, várias coisas deram certo nos Estados Unidos, o cara que comprou e fechou o olho e carregou aquele business, falou, meu, isso aqui é o futuro, vou carregar. Isso lá acontece, agora aqui no Brasil não tem. Queria ouvir mais alguma tese aí da carteira. Quer falar por ordem de tamanho, alguma que você tem aumentado posição ao longo desse ano? Eu tenho posição, além de Klabin, a gente tem Allos, que eu falei um pouquinho aqui, que acho que hoje é a segunda maior, somando todos os fundos lá.
A Allos Shopping Center também, muito barato, muito descontado. E a gente vem comprando. A empresa está fazendo recompra de ação, né? Tremendo, um programa fortíssimo. Então a empresa vende shoppings menos melhores, vamos dizer, não os melhores. O filé mignon vende o periférico com yields bons para os fundos imobiliários, não bons para a empresa, e recompra a própria ação com yield maior ainda. Então isso é uma maneira de alocar capital muito bacana. A gente gosta de empresa que sabe alocar capital. Então se o cara está saindo de shopping com yield de 8 e pouco e recomprando a própria ação com yield de inflação mais 12 e sai a inflação mais 8, compra a inflação mais 12, faz quanto quiser, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente espera numa empresa. E a Allos vem fazendo isso brilhantemente, além de mesmo sem esse movimento de alocação de capital, ela já é a mais barata das três. E ela sempre teve um olhar do mercado que ela era o patinho feio, que o portfólio dela era pior, que os shoppings dela eram piores que o da concorrência. E não é assim. Quando a gente faz o nosso estudo profundo de venda de todos os shoppings, média contra média de tudo, ela é muito parecida com o Iguatemi. O portfólio dela e o portfólio do Iguatemi são muito parecidos na nossa análise. A Multiplan é um pouquinho melhor, mas as duas são muito parecidas. O Iguatemi hoje tem um prêmio enorme sobre a Allos e a Multiplan um prêmio enorme sobre o Iguatemi. Então você fala assim, tudo bem, a Multiplan tem um prêmio sobre as duas, eu entendo. Agora Iguatemi na Allos e a Multiplan, esse prêmio todo sobre a Allos gigantesco, não fecha a conta, não faz sentido. Por isso que a gente acha, dos três, a gente prefere a Allos e a gente está na Allos porque a gente acredita mais. E além disso, tem essa alocação de capital, que acho que agora, nesses dias para trás aí, o Iguatemi anunciou que também vendeu 2 shoppings, né? Sexta-feira, acho que. Inflação mais 8 e pouco, que também você vê que acordou, né? E vendeu os shoppings abaixo do custo de reposição, acho que foi Iguatemi São Carlos e mais outro. E o Alphaville. Alphaville, mas você vê que foi abaixo do custo de reposição. Você vê que o cara acordou para fazer o mesmo movimento da Allos. Você vende shoppings menos importantes, não core, com taxas boas, e fala, pô, vou recomprar minha própria ação, que tá um investimento melhor do que o shopping. Então, assim, aí você fala, pô, e o investidor pessoa física que tá comprando fundo imobiliário? O cara tá comprando fundo imobiliário, enquanto o dono do shopping fala, então fica com isso daí que eu compro o meu próprio shopping aqui que dá um yield maior. O dono do Iguatemi tá comprando o Iguatemi Faria Lima e o JK com yield maior do que os fundos imobiliários compraram o Shopping São Carlos dele. Então, quer dizer, como é que o Shopping São Carlos tem prêmio em cima do Iguatemi Faria Lima e do JK? É isso que está acontecendo. Na Allos, mesma coisa. Ela vendeu o Jardim Sul num yield menor, dando menos rentabilidade do que o Leblon. E recomprou o próprio Leblon. Ela está comprando ações da própria Allos, que tem o Shopping Leblon num yield melhor. Então, não faz sentido. E ainda paga dividendos. Não, e paga dividendos, o fundo imobiliário também. Aí tudo bem, mas é isso que eu falo. Pô, você vai comprar um fundo imobiliário só por causa do dividendo, não sei quem não vai olhar a bolsa. Então, esse tipo de coisa é que dá trabalho, analisar a empresa, olhar a fundo, saber o que o cara está fazendo, conversar, visitar, olhar os concorrentes, fazer conta, projetar, tudo isso dá muito trabalho. A renda fixa é muito mais fácil. Então, assim, é diferente. Agora, você tem que ter um prêmio, você tem que ganhar mais dinheiro na renda variável, porque dá trabalho. Por isso que, no final, o que é gratificante da renda variável? É esse trabalho todo. Você tem um mega trabalho, mas no final o teu retorno vai ser muito maior. Por isso. Quer fazer algum comentário sobre Allos, Mate? Não, sobre Allos, acho que o Otávio falou tudo, né? O maior shopping center, administrador de shopping center da América Latina, né? Só o que eles têm de Arezzo ali, acho que se somar a Multiplan e Iguatemi juntos, não tem o mesmo número de lojas Arezzo que a Allos tem, né? Isso aumenta o poder de barganha até para negociação, ou se vem uma loja de fora, por exemplo, a H&M, né? Uma empresa varejista de fora que deve vir para o Brasil, vai conversar com quem? Vai conversar com o maior administrador de shoppings da América Latina, né? Então ela acaba tendo essas até vantagens competitivas em relação às outras duas, né? Que são vistas como prêmio. E é o que você falou, né? Estamos comprando com margem de segurança um negócio que é super bom, que vem alocando bem o capital. E uma outra coisa, até queria falar sobre Vulcabras, que estão recomprando também. Saiu, a Vulcabras soltou faz uns 2 meses, a Guepardo lá voltando a aumentar a posição. Se você puder comentar um pouquinho sobre a Vulcabras, acho que até o pessoal da comunidade adoraria saber. Lógico, a Vulcabras também é outro papel líder de mercado, empresa desalavancada, não tem dívida. Pô, Olímpicos, Mizuno e Under Armour juntas
vendem mais tênis do que as 2 maiores concorrentes somadas. Então você fala, pô, não é possível uma empresa dessa, mais de 20 mil pontos de venda pelo Brasil, fábricas moderníssimas, equipamentos muito modernos, tanto no Ceará como na Bahia. O centro de P&D deles lá no Rio Grande do Sul, top, de excelência mundial, nível mundial. Se os caras têm logística, têm distribuição, tem um e-commerce fenomenal, super azeitado, bem feito lá em Extrema. Então o e-commerce funciona redondo. Notas, pô, Mizuno acho que tem a melhor nota de todos os vendedores de tênis no Reclame Aqui, NPS. Você vê assim, que o cara tá organizado, tá azeitado, a linha de produção impecável, a fabricação, a distribuição, a logística, as marcas, o produto é bom, com qualidade, com tecnologia. Você fala, pô, por que não? Dito tudo isso, ela é aprovada. Aí a questão é preço. Você fala, pô, a empresa é muito boa, dólar alto, que é fantástico para ela. Pô, você pensa que 70% dos tênis vendidos no Brasil, aproximadamente, são fabricados no Brasil. Mas tem outros 30% que vêm da Ásia. Esse tênis que vem da Ásia, enquanto o dólar mais para cima, é mais difícil ele chegar. Já estava difícil do tênis importado chegar aqui com o dólar de 5. Agora, no 5,50, então, ficou muito mais difícil dele chegar. Então, assim, o tênis importado vai ficando cada vez mais difícil de chegar. Os concorrentes são todos os nacionais que brigam com a gente. A gente dos nacionais, é o que tem mais escala, é o que tem as melhores fábricas, a mais moderna, etc. As marcas voando todas. A Olímpicos, pô, reposicionou. Quem diria que um dia a Olímpicos ia ter tênis de R$ 1.200 vendendo a rodo? Hoje vende a rodo, o Olímpicos de Supra. 1.200, o Supra. Inclusive, recomendo, eu tô correndo de Supra. O Salomão comprou também, mas ele perdeu a corrida lá em Omaha. Você perdeu a corrida em Omaha lá. Então, mas eu comprei o Supra, o tênis fantástico. Então, assim, você vê que a empresa reposicionou, ressurgiu. Mizuno, chuteira, não preciso nem né? dizer. Vendendo chuteira, Mizuno, o tênis do vôlei agora que vai ter nas Olimpíadas do Bruno, vai ser o Olímpicos. Você vê que tá tudo indo bem na empresa. E o câmbio ainda a favor, ajudando. A empresa está com um dividend yield fantástico, porque toda a geração de caixa da empresa, hoje ela não tem o que fazer. Porque como ela poderia gastar essa geração de caixa, né? Ou abrindo lojas, que ela tem um sonho de um dia ter lojas e ir para o varejo, ou ela pode gastar esse dinheiro com novas marcas, pegando outras marcas para ela representar no Brasil, alguns concorrentes, como ela fez com a Under Armour e com a Mizuno, fazer com outras. Ela poderia fazer, só dessa forma. Enquanto não tiver isso, e quando vier isso, vai ser bom. O dia que ela começar a abrir loja, você fala assim, pô, o cara azeitou o negócio, sabe, porque eles estão demorando tanto para abrir loja, porque eles não querem errar. Eles querem abrir loja para ganhar dinheiro. Eles não querem abrir de qualquer jeito. Por isso essa demora toda deles, esse estudo todo. E na parte de marca, de comprar um concorrente, eles só compram quem cai no colo. Tanto Under Armour como Mizuno são 2 marcas que caíram no colo deles. Eles não vão ficar indo atrás hostilmente, tentando levar a marca, pagando royalty caro, comprando coisa cara. Eles querem que os caras venham e entreguem para eles a operação, porque tem prejuízo no Brasil, não sabem operar no Brasil. Entregue, como a Mizuno e a Under Armour fizeram, e eles vão operar bem no Brasil, vão ganhar dinheiro com essa marca e vão produzir. Então eles ficam lá sentadinhos, só aguardando tocar a campainha. Enquanto isso não acontece, a empresa gera caixa muito grande e tem que distribuir, tem que pagar dividendo. E muito provavelmente vão aumentar o payout, porque não tem jeito. A empresa está gerando muito caixa, está dando muito dividendo, dividendo trimestral é insuficiente para distribuir toda a geração de caixa. Eles vão ter que aumentar dividendo, vão ter que pagar mais, vão ter que dar dividendo extraordinário, porque não tem que fazer com esse dinheiro. E eles já prometeram para o mercado que não vão empossar caixa, ou seja, o empossar caixa significa virar caixa líquido, né? A empresa ter mais dinheiro do que dívida, mais caixa do que dívida, e esse caixa todo aplicado na renda fixa, pagando imposto na renda fixa, que não é eficiente. A gente quer o dinheiro para a gente, já que ele não tem o que fazer com o dinheiro, que distribua para o acionista. É isso que o acionista espera e é isso que os controladores combinaram, né? Todo o call eles estão reafirmando que vão distribuir toda a geração de caixa. Então, eles distribuindo essa geração de caixa, se você fizer a conta hoje, está dando, sei lá, quase 12% de dividend yield, uma coisa assim bizarra que está dando. Imagina, e como é que você vai e volta para renda fixa? Como é que você vai comprar o CRA, o CRI, o não sei o que, a NTNB para ganhar a inflação mais 6, a inflação mais 7, a inflação mais 6,5? Se você tem uma empresa que está dando 12 de dividend yield para você. Então, assim,
É uma coisa assim que não dá, assim, que você fala, não é possível esse tipo de coisa. E acontece. E a bolsa tá aí para todo mundo. Basta querer, basta ir atrás, basta estudar, conhecer, procurar, analisar, fuçar, que você vai achando. É o famoso stock picking, é você ficar procurando isso para achar esse tipo de empresa e comprar e botar para dentro. E não errar, não comprar porcaria, né? Porque normalmente essas empresas que têm o yield gordo, não sei o que, são porcarias normalmente, que estão muito baratas. Então, como é que você acha uma empresa boa, de uma qualidade, de uma Vulcabras e barata ao mesmo tempo? Esse é o segredo, esse é o charme. É achar coisa boa e barata. Então, vou aproveitar o fim dessa resposta, até para nosso tempo já tá chegando ao fim. Eu queria que você desse um recado para o investidor de ações, e eu acho que vai muito em linha com isso que você falou agora, Otávio, porque não comprar porcaria certamente deveria ser um mantra ou um princípio básico do investidor de ações. Mas quando ele olha a carteira dele caindo tão forte quanto está caindo agora, por causa do próprio movimento do mercado, né? Não são todas as ações que estão performando bem, ele começa a se questionar, será que eu comprei uma porcaria? Será que o que eu comprei é ruim? Então, você, pela sua experiência e pelo seu resultado, seu retrospecto muito bom no mercado, que conselho que você dá para aquele investidor que começa a se questionar se aquela empresa que ele comprou de fato é uma porcaria ou não, e está em dúvida se deve continuar carregando essa posição? Não, se ele tiver certeza que é uma porcaria, saia o mais rápido possível, que é o que eu faço. Se eu descubro que a empresa, eu errei na minha análise qualitativa, a estratégia não é o que eu imaginava, a gestão, as pessoas, a alocação de capital, setor, etc, etc, eu estopo na hora a posição e vou para outra, a qualquer preço. Então isso é o número 1, quer dizer, se descobriu, identificou que o negócio realmente é ruim, você está convicto que é ruim, cai fora. Tem um monte de coisa boa e barata. Você não precisa ficar numa coisa ruim e barata, que esse barato vai sair caro. Então é melhor cair fora. Agora, se você não tem certeza, porque você não tem conhecimento suficiente, aí é o mais difícil. Aí ou você estuda, ou você começa a aprender, tem bons livros, contrata bons mentores para te inspirar, estuda, faz um MBA, vai nas empresas, vai trabalhar no mercado real, contrata bons professores para te ajudar a entender o qualitativo das empresas. Tem muitos autores, muitos livros que vão te ajudar muito nisso. Com experiência, com anos, você vai aprender. Mas isso demora. Ou para de fazer ação na física e aloca num fundo, né? Escolhe um fundo, um gestor, alguém que você confie e aloca nessa pessoa. Porque no final, você vai ter que comprar esse conhecimento. Ou você adquire ou você compra. Não tem jeito de ficar no meio do caminho ali. Você não vai ficar ali perdido no meio do caminho. Você quer fazer uma cirurgia no teu joelho, tem que contratar o cirurgião, o melhor cara que mais entende de joelho. Você não vai ir na padaria pedir pro padeiro fazer uma cirurgia no teu joelho. Então é isso, você quer mexer com a ação, ou você se dedica, estuda, entende, aprende, vai a fundo, ou contrata alguém que faz isso por você. Agora, não dá pra você, de uma maneira não profissional, informal total, ficar nessa. É óbvio que tem horas que você sabe, na pandemia tava muita coisa barata. Agora, nesse momento, tem momentos no impeachment da Dilma, tinha muitos momentos que ficou muita coisa barata e descontada na bolsa. E aí você aproveita para comprar, mas você não vai saber a hora de sair, você vai comprar coisa ruim no meio, achando que tá barato, e vai comprar boa e ruim. Então no final você vai errar, e você vai sair mal, vai sair antes da hora de algumas coisas, ou não vai sair na hora que tem que sair, depois cai tudo de volta, aquilo que subiu. Então eu acho difícil, acho que é uma tarefa árdua aí pra você. Ou terceiriza ou se dedica. Gostei. Exato. Bom, Otávio, agradecer demais, mais uma aula aqui, parabéns pelos resultados. Espero que no próximo evento de aniversário você volte aqui com o mercado um pouquinho melhor do que está agora, mas principalmente trazendo esse conhecimento que acho que é fundamental para o investidor que tem foco em longo prazo, relembrar alguns conceitos importantes e ouvir quem está sendo tão vitorioso há muito tempo aqui. Perfeito, obrigado vocês pelo convite, parabéns pelos 2 anos, prazer participar, podem convidar, estou sempre à disposição de vocês. Beleza, Grande abraço. Valeu, Otávio.